E aí, beleza? Pra você, torcedor tricolor, o sorrisão tá mais beleza ainda. Muita festa e estreia fora de casa, lá em Belo Horizonte, contra um adversário complicado e 3-0 no placar. Nessa vez aí, você vai apostar que quem foi o principal responsável, quem é o grande culpado, no bom sentido, é claro, por ter conquistado esses 3 pontinhos a favor do tricolor. Olha só, mas antes da gente começar, vou fazer aquele pedido tradicional para você. Não esquece de meter o dedo no like, se inscrever no canal e, óbvio, ativar o sininho para você ser avisado sempre que tiver rolando vídeo novo por aqui. Mas vamos direto ao ponto, sem enrolação. Flusão ganhou 3-0 na estreia, gol do Cano, gol do Kennedy, gol do Lelê. Poxa, para você que não assistiu o jogo, deve estar achando moleza. Flusão mandou bem demais, jogo tranquilo, jogo fácil. Mas se engana você se estiver pensando dessa forma. O jogo não foi fácil, especialmente no primeiro tempo. E aí eu te explico por quê. O Fluminense veio com uma escalação alternativa, veio ali sentindo falta, especialmente do Marcelo, do Arias e do Keno também, que teve fora ali. Enfim, o Fernando Diniz optou por uma escalação mista ali, até porque já pensando no jogo de terça-feira da Copa Libertadores. E eu, de antemão, já digo para você que eu acho que ele mandou bem demais, independente do resultado final. Afinal de contas, você está falando de jogadores, são atletas, são humanos. E não dá para manter o nível alto o tempo todo sem ter um intervalo, sem ter um descanso. E foi isso que o Diniz pensou, provavelmente ali aconselhado pela fisiologia, preservou alguns jogadores e se deu bem nessa aposta dele. E eu, particularmente, tô com ele nessa daí, tá? O Fluminense começou ali de uma forma muito enrolada, o primeiro tempo foi bem complicado. Ao contrário, como eu falei, ao contrário do que pode parecer, foi muito difícil esse primeiro tempo, mas principalmente porque o Fluminense entrou com uma escalação não só apenas diferente, né, de nomes, mas de uma formação tática diferente. Você que está acostumado a acompanhar o tricolor sabe que o Fluminense joga com o Cano enfiado e o Keno e o Arias alimentando ali pelas laterais. O Fluminense dessa vez optou por uma formação diferente. Teve o Kennedy na frente, juntamente do Cano, e o Pirani vindo de trás juntamente com o Ganso, mas de uma forma mais recuada, vindo pelo meio de campo. Tá? Então, o Fluminense sentiu bastante essa formação. Eu acho que até o Diniz deve ter pensado em surpreender, mostrar uma forma mais tranquila para o Mancini, que é o técnico do América Mineiro, já que o Mancini é um cara que estuda muito o estilo de jogo do Fernando Diniz, ele já falou isso algumas vezes. Então, eu acho que o Diniz pensou em dar essa alterada para dar uma alternativa ali e surpreender também o Mancini dessa forma. Mas vamos ser sinceros, não encaixou. O Fluminense jogou muito mal, foi pressionado, mereceu até sair com um resultado negativo. Se você tivesse que escolher um no primeiro tempo, quem jogou melhor foi o América Mineiro. Então, vale ressaltar que o primeiro tempo foi bem complicado. Mas, para a sorte do Flusão, para a sorte do Tricolor, Fernando Diniz fez uma leitura perfeita desse jogo. E no segundo tempo ele sacou o Pirani, que ainda não mostrou seu futebol, tá ali bem enrolado, toda hora batendo cabeça com o Ganso. O Ganso, em algumas vezes, até bateu boca com ele, não, coisa de futebol, nada demais, mas enfim, discutiu com ele dentro de campo e a coisa não andou no primeiro tempo. No segundo tempo, o que ele fez? Ele botou o Lelê no lugar do Pirani e aí a coisa fluiu. Fluiu. Mas por quê? Porque, bem ou mal, o Fluminense voltou a atuar da forma que vinha jogando. Claro que sentiu muito a ausência do Arias, sentiu muito a ausência do Marcelo, mas sentiu um pouco também do Keno, mas mais por causa do seu estilo de jogo. O John Kennedy, que jogou na frente, não estava mal no primeiro tempo, mas vinha de uma forma diferente. Como o Kennedy também se mantinha lá na frente, muitas vezes o Cano tinha que voltar e estava lá na área, às vezes até atrapalhando, quase que entregou uma bola para o rival. Ou seja, o primeiro tempo foi realmente bem complicado para o Fluminense. Mas no segundo tempo bastou a entrada do Lelê. O Lelê mudou o jogo de uma forma que logo no início da partida, o Fluminense conseguiu um pênalti, que foi uma arrancada de bola que surgiu para ele. Ele puxou e conseguiu deixar o Kennedy numa situação muito boa para fazer o gol. E sofreu o pênalti indiscutível que o juizão marcou. Porém, o Cano, mais uma vez, não mandou bem. Aliás, vou também dar o mérito para o goleiro do América Mineiro, que fez uma boa defesa. E aí, a partir dali, o Fluminense parecia que podia se complicar, parecia que poderia perder a cabeça, mas não, ao contrário. Logo em seguida, o Cano, aí sim, o Cano que o Tricolor conhece muito bem, com a bola rolando, conseguiu botar a bola para dentro. E aí deu aquela tranquilizada. E aí foi só
permitir que o América teve que partir para cima, encarar o jogo, e aí foi jogo que o time do Fluminense gosta. Ou seja, com 2 jogadores de velocidade, que é o Kennedy e o Lelê, e o Cano ali na frente, alternando posição ali, vindo um pouquinho mais atrás, mas sendo sempre a referência. E aí o Flusão meteu mais 2 gols e se manteve tranquilo, até conseguiu administrar, fez algumas substituições. O próprio Nino pediu para sair, que certamente estava cansado, parece que não sentiu nada, pelo menos isso que foi informado aqui pela TV. Então, conseguiu administrar bem o resultado, conseguiu administrar bem o elenco e pode aí sim ficar com um pouco mais de tranquilidade. Balanço desse jogo, balanço desses 3 pontos que já estão na conta do Fluminense na estreia, coisa que não acontecia desde 2017, se você não sabe. O Fluminense não vencia em estreia desde 2017, fazia um bom tempo, estava na hora mesmo, e esse resultado foi muito importante para que lá na frente o Flusão possa aí ter mais tranquilidade. Mas olha só, o balanço de uma estreia como essa é o seguinte: o Fluminense entendeu, pode entender, tirar proveito, pode tirar de lição que Arias, Marcelo fazem muita, mas muita falta sim para esse elenco. Porém, Fernando Diniz, apesar de ter tentado alternar, buscar uma alternativa de jogo, botando ali o Pirani, que mais uma vez eu repito, não foi bem, buscar uma alternativa de jogo com 2 jogadores na frente e o Pirani vindo mais de trás, não conseguiu se encaixar. Porém, com 3 jogadores de referência, Cano, Kennedy e o Lelê, que para quem ainda não acompanhou o Lelê no Volta Redonda, ele é um jogador de referência sim, ele até joga pelo lado, mas ele é um jogador de referência. Portanto, com esses 3 jogadores de referência, que para muita gente seria algo impossível de se desenvolver de uma forma positiva, o Fluminense conseguiu se aí encontrar de repente uma nova forma, que os 3 ficam rodando, são 2 jogadores jovens, tanto o Lelê quanto o Kennedy, então eles conseguem alternar bastante, e o Cano vindo de trás e alternando alguns momentos como jogador de referência. Ou seja, o Fluminense conseguiu 3 pontos importantíssimos nesse momento, alternativa de jogo, então vale destacar o destaque, sim, para o Lelê, que foi o cara que realmente mudou o jogo. Foi o cara que, quando entrou, deu aquele. Quebrou o sistema que o Mancini tinha preparado, quebrou o sistema defensivo com a sua velocidade, com sua técnica e com a sua visão de jogo. Conseguiu deixar o Cano 2 vezes na cara do gol e o Kennedy também. Ou seja, foi o jogador que conseguiu quebrar bastante esse sistema do América Mineiro e vai aí merecer o grande destaque. Mas, claro, nada disso teria acontecido se o Fernando Diniz não tivesse ali pensado no intervalo, juntamente com a sua comissão técnica, provavelmente, e trocado o sistema que não vinha dando certo. Isso eu acho muito interessante. Lembra? Se você me acompanha aqui há mais tempo, sabe? Era uma das grandes críticas que eu fazia ao Fernando Diniz, tá? Dele não ter alternativa de jogo, dele não buscar diferenças de táticas para mudar um jogo. Hoje ele provou que realmente ele evoluiu e muito e conseguiu aí alternar o Fluminense, mudando o esquema tático do Fluminense, mudando a forma de encarar um adversário complicado. Esse time do América não é bobo, não é um time ruim, então ele conseguiu alternar a sua forma de jogo e aí conseguiu embolsar 3 pontinhos que serão vitais para o Fluminense ao longo da competição. Afinal de contas, são 3 pontos fora de casa que dão ali um alívio nessa primeira rodada. Mas olha só, antes da gente chegar à conclusão final desse vídeo, vou fazer um pedido aqui pro Diniz. Diniz, já fiz altos elogios para você aqui, cara. Olha só, 2 pedidos. Primeiro, quando tiver pênalti, não deixa o Cano bater, não. Ele até não bateu tão mal contra o Flamengo, mas não foi um pênalti bem cobrado. Mérito também para o goleiro do América Mineiro, que pelo menos foi lá, a bola foi meia altura, tudo bem, mas ele foi lá. E acabou defendendo, a bola subiu, bateu no travessão e voltou. Ele até meteu um miguezinho, comemorou e tal, mas na bola não entrou. Isso é fato. Então, próxima vez que tiver um pênalti, bota outro. Hoje, por exemplo, estava o Ganso dentro de campo. Podia ter sido o Ganso, né? A bater esse pênalti. Ou então faz o seguinte, vamos fazer diferente. Pênalti, Flusão, deixa o seguinte, bota a bola no meio de campo e vem rolando, deixa o Cano sozinho ali para abate do meio de campo, que aí do meio de campo ele consegue fazer, do pênalti que fica mais complicado. E o segundo pedido que eu tenho a fazer é o seguinte, não é pedir muito não, mas eu sei que, Fernando Diniz, eu sei que você gosta desse lance de sair jogando, e é bacana, a gente entende isso. Mas o Fábio, ele tem uma certa dificuldade. Em algum momento, ele vai se enrolar. Será que dá para trocar uma ideia ali, principalmente com a galera da zaga? Fala, poxa,
só quando estiver precisando muito, joga com o Fábio no pé. Ele evoluiu, tá? Vou ser sincero, ele evoluiu. Mas um momento ele vai acabar se enrolando. Hoje ele quase se enrolou uma hora lá com o Nino, e aí quase complicou. Então, não tem necessidade de correr esse risco. Tem hora que dá para sair jogando sem contar com o Fábio jogando com o pé. Continuo achando o Fábio um excepcional goleiro com as mãos, mas com o pé a coisa tá complicada, tá? Destaque dessa partida também para o Vitor Mendes, que jogou mais uma partida segura. Não é um jogador aço, não é um Beckenbauer, como eu falei da outra vez. Porém, um jogador que mostra ali que vai ser importante para compor o elenco. E se saiu bem, tá provando ali que o Fluminense pode contar com ele ali mais uma vez. Então, para compor o elenco, muito bom, muito bem. Destaque da partida, como eu falei. Claro, não posso deixar de falar do Lelê, que foi espetacular a sua entrada, mostrou que vai ser um jogador importantíssimo nessa temporada e tende a crescer muito também nessa competição. E você, o que você achou? Você achou que o Fluminense mereceu a vitória? O placar foi enganoso? O placar não foi isso tudo? O que você acha? Tem algum destaque que eu esqueci? Se eu esqueci, você mete aqui no comentário. Não se esquece, por favor, de meter o dedo no like e se inscrever no canal. Afinal de contas, a gente precisa e muito da sua ajuda, colaboração, para que a gente possa continuar crescendo aqui com o nosso canal. Tá beleza? Obrigado. Até a próxima. Valeu.